Oi, gente, aqui é o Aleph. Vamos iniciando o nosso 11º vídeo de uma série no qual eu ensino como eu fiz a minha análise de monografia em R, no qual eu analiso os efeitos dos aplicativos de transporte de passageiros e de entrega sobre as condições de trabalho dos condutores. Dito isso, vamos seguindo. A gente já finalizou a montagem da base de dados na nossa última aula. Percorremos todo esse processo, criamos uma automação, definimos um laço para poder baixar e tratar todos os dados da PNAD contínua entre 2012 e 2017. Esqueci de mencionar uma coisa, recomendo vocês estarem salvando o produto final deste capítulo como forma de backup. Se você não sabe como salvar, eu já ensinei em vídeo anterior, mas em linhas gerais você pode executar essa função, tá? Você pode salvar no formato que você desejar, mas eu particularmente às vezes prefiro em formato Excel mesmo, porque aí eu consigo fazer uma leitura mais fácil no Excel, né? Então aí você coloca o data frame que você quer salvar, entre aspas você coloca o caminho, lembrando que as barras elas têm que ser invertidas, e você consegue salvar o seu arquivo. Eu já salvei, já limpei a minha memória de dados, clicando nessa vassourinha, e agora eu vou iniciar o nosso segundo capítulo, tá? Chamado análise descritiva, e vamos observar a série histórica das nossas variáveis dependentes, dos modelos econométricos que a gente ainda vai construir. Então, vamos abrir aqui mais um bloco de código. Vamos atribuir o capítulo 1, quer dizer, esse primeiro nível, para se referir a um novo capítulo. Vamos abrir o arquivo, né, porque eu salvei com forma de backup, limpei e agora vou abri-lo novamente. Vou abrir como resultado completo. Da mesma forma que estava anteriormente, eu vou continuar usando a mesma nomenclatura. Gente, eu acho que como eu reiniciei a minha sessão do R, algumas bibliotecas elas foram fechadas. Então eu tenho que abrir novamente essas bibliotecas. Então sempre que isso acontecer, de você fechou o seu R e abriu novamente, você tem que abrir as bibliotecas. É Tidyverse. Eu sempre confundo esse aqui. Mas na verdade, para abrir esse leitor de Excel, na verdade não é essa biblioteca. Agora que eu estou lembrando. Como que é, gente? É esse aqui. Pronto. Isso aí deve nos permitir abrir. Eu vou pegar o caminho aqui. Ok, já copiei o caminho aqui do meu computador. Deixa eu inverter essas barras. Nossa, eu preciso arrumar uma solução para essas barras aqui, porque é muito chato ter que ficar invertendo ela. Depois eu vou dar uma olhada se eu acho algum pacote que faça isso de uma maneira mais fácil, né? Enfim, vamos dar um Ctrl Enter para poder executar e abrir o nosso data frame. Está da forma que estava antes, né? Número de contribuintes, não contribuintes, contribuintes, previdência, enfim, as nossas variáveis.
Vou colocar essa aqui como, essa etapa como tratamento, como se fosse um pré-tratamento desse capítulo, tá? Vou colocar 2.1 tratamento, porque a gente vai ficar voltando aqui. Vamos atribuir esse segundo nível e aqui já está nossa subseção. Tratamento dos dados. Mas vamos descer aqui e vamos calcular. Primeiro, vamos observar a estimativa dos condutores. Então a gente quer ver se o número de condutores no Brasil está crescendo, está caindo. Obviamente a gente já tem uma observação empírica, né? Que está aumentando. A Uber, ela eliminou as barreiras de entrada. Então, anteriormente, para você ser um taxista, você precisava ter uma licença e tinha todos os trâmites burocráticos e tudo isso se configurava uma barreira de entrada nesse mercado. Com os aplicativos de transporte, essa barreira de entrada foi eliminada. Basta você ter uma CNH, um carro, e às vezes nem mesmo carro é uma barreira de entrada, porque você pode alugar o carro. Então, a hipótese é que esse número aumentou a partir das nossas observações empíricas, tá? Mas vamos tentar confirmar isso através de dados. E dessa forma a gente calcula a nossa estimativa de condutores nas capitais. E a gente vai fazer um gráfico, tá? Mas antes do gráfico iremos fazer também uma tabelinha. Podemos abrir aqui mais um código de dados. Essa tabelinha vai se chamar número condutores. E vamos pegar aqui resultado completo. Pode ser, na verdade, não, acho que é exatamente isso. Na número de condutores, vamos pegar aqui resultado completo. Queremos apenas as variáveis que traga a informação de condutores, tá? Então vamos selecionar aqui as nossas variáveis desse data frame. Vamos pegar contribuinte. Lembrando que a gente quer fazer isso para todos os períodos, né? Então as informações a nível de data e de marcações temporais são importantes. Aqui não, contribuinte. E ano e trimestre. Eu vou colocar ano e trimestre aqui, mas a gente vai ter que fazer um tratamento e vocês vão entender por que a gente precisa fazer esse tratamento. Então, selecionei aqui as variáveis. Vamos dar um mutate. Como a gente quer o número total, independente se é contribuinte ou não contribuinte. Então, a gente vai chamar aqui de condutores igual a contribuinte mais não contribuinte. Vamos dar uma olhada? Vamos executar para ver já como que sai? Ele não está encontrando o pipe. Eu executei o tidyverse. Talvez seja isso. Provavelmente, né? Deixa eu abrir a biblioteca tidyverse. Mas em linhas gerais, sempre que dá aqui não foi possível encontrar a função tal, não foi possível encontrar, podia ser um mutate ou qualquer outra coisa, provavelmente é porque a biblioteca não foi aberta, tá?
Agora vamos dar um Ctrl Enter, já deve funcionar. E temos aqui os nossos condutores por ano, trimestre. Só que lembra que tem aqui um ano e o mesmo trimestre aqui repete, porque são capitais diferentes. E por isso a gente vai utilizar o group by. Porque eu quero apenas essa informação apenas por semestre. Então quero que ele some, mas vou ter que fazer isso antes, tá? Antes de somar, eu vou fazer esse group by, porque aí eu vou colocar para o ano e trimestre. Ok, vamos executar e ver como que saiu o resultado. Na verdade, eu acho que eu vou ter que dar um sum. E não vai ser um mutate. Ele vai ter que ser um summarize. O summarize ele consegue e vou somar o contribuinte mais não contribuinte. Aqui já deu certo. Então são 24 períodos ao todo, 4 trimestres para cada ano. Eu estava dando uma olhada aqui, é exatamente isso. Esse summarize ele é mais apropriado aí para você trabalhar no cálculo de valores, especialmente quando você utiliza agrupamentos, tá? O mutate ele funciona de lógica parecida, mas em contexto diferente. Se eu não precisasse calcular, por exemplo, o group by, um mutate aqui funcionaria. Mas como eu estou usando um agrupamento, summarize e somar também. Então, primeiro ele vai agrupar por ano e trimestre, e de acordo com esses critérios, ele vai somar o contribuinte mais não contribuinte, retornando aqui esse data frame, tá certo? E agora a gente já pode começar a pensar no nosso gráfico. Lembrando que para iniciar um gráfico a gente normalmente faz ele em 2D. E como ele é 2D, ele tem dois eixos, o eixo X e o eixo Y. Como a gente quer calcular e construir e plotar a nossa estimativa de condutores nas capitais, o nosso eixo Y vai ser o número de condutores e o eixo X, o horizonte temporal. Só que eu não consigo fazer isso aqui apenas com ano e trimestre. Eu preciso criar uma variável de data. Então, a gente vai fazer isso. Tratamento de data ele é sempre um pouquinho mais difícil, tá? Mas ele é muito importante em alguns contextos. Eu vou voltar aqui e vou fazer esse tratamento nessa seção de tratamento de dados, que aí ela fica especificamente para essas questões. E a gente vai chamar aqui de data descritivo. Então, vamos dar um passo atrás e vamos criar essa variável de data. E aqui a gente dá um mutate. E vamos calcular aqui data trimestre. Essa vai ser a nossa nova variável. Para isso, nós vamos utilizar essa função, que aí ele entende que é trimestral. Acho que esse Y é de years e o Q de quarters, se não me falha a memória. E como que ele vai fazer isso? Ele vai juntar, ele vai fazer essa leitura a partir dessa junção.
ano, como é em formato americano, então o ano ele sempre vem antes. E aí a gente vai atribuir a variável, né? Nossa variável ano, a gente aqui vai colocar ano. Aqui a gente vai dar um vírgula, depois ele vai precisar colocar um barra. E depois vem o trimestre. Com isso aqui ele vai transformar em formato de data apenas com o ano e o trimestre. Aqui a gente já pode dar um Ctrl Enter. Vamos voltar aqui em data descritivos, vamos ver como se realmente deu certo. E aqui ele pega aqui o primeiro trimestre começa em janeiro, o segundo trimestre começa em abril, e aí ele coloca os meses, tá certo? Pronto, feito isso, podemos retomar aqui embaixo e fazer esse ajuste. Em vez de colocar ano e trimestre, vamos colocar em data trimestre. Mas a gente tem que lembrar que a gente está trabalhando agora com esse data frame, ele está armazenado aqui. Então a gente tem que substituir aqui e selecionar aqui, apagar esse ano e trimestre, que não é necessário mais, já que essa variável data trimestre contempla essa informação. E podemos voltar aqui e já está aqui data trimestre e a quantidade de condutores. Isso aqui já é suficiente para plotar o gráfico. Tá? E é a nossa próxima. Eu vou executar aqui mesmo. Para plotar esse gráfico, nós vamos utilizar as funções do ggplot. Tem um ggplot 2, enfim. De qualquer forma, ele já foi aberto com esse tidyverse. E a gente vai pegar esse número de condutores e vamos entrar nele e vamos executar as funções do ggplot para podermos plotar o nosso gráfico. Então a gente já abre a função ggplot, a gente coloca esse AES e x igual a nosso eixo x, é a data trimestre, e o nosso eixo y é os condutores. A partir daqui, tudo que você faz é com sinal de mais, tá? A gente costuma utilizar o pipe nos contextos anteriores, mas aqui não, aqui é sinal de mais. E aqui eu vou falar qual tipo de gráfico eu quero. Aí eu tenho que dar um G1, e aqui pode ser um gráfico de área, pode ser um gráfico de barras, se eu não me engano esse bar aqui é de barras, pode ser um box plot. No nosso caso é um gráfico de linhas mesmo, mais apropriado aí para observar séries temporais. E aqui a gente pode fechar, tá? A gente tem outros parâmetros que a gente pode declarar aqui, como esse mapping, orientation, position, mas por hora não vamos declarar isso. É que a gente acho que já consegue dar uma executada aqui. A gente já consegue observar que em 2012 começa e tem um aumento aqui, uma redução, tem uma certa nível de variabilidade, mas no geral parece crescer com mais consistência aqui em meados de 2015, né? E cresce bastante. Saímos do nível, eu acho que aqui é 250 mil, então aqui deve ser 275 mil. Então saímos aí uma média de 275 mil para mais de 400 mil condutores no Brasil, de acordo com os dados da PNAD contínua em 2017, tá? É bom lembrar disso, porque hoje provavelmente deve ter muito mais, deve ter milhões, 1 milhão, 2 milhões de condutores pelo Brasil, tá? Ok.
a gente já pode fazer algumas alterações nesse gráfico, como vamos mudar o nome desses eixos, porque aqui ele armazena o nome da variável. Então a gente dá um sinal de mais, coloca y e lab, que é meio que um label, né? Uma etiqueta. E vamos escrever aqui número de condutores. Já vamos fazer isso direto com x também, xlab. E vamos colocar aqui, como está em agregado de forma trimestral, vamos colocar trimestre. E vamos ver já o nosso gráfico se alterando. Aqui tem número de condutores, trimestre, uma outra série de alterações que a gente pode fazer. E aqui eu não estou gostando de... Eita, caiu aqui, só um minutinho. A minha câmera caiu, mas já coloquei de volta. Mas deixa eu ver onde que eu parei. Enfim, voltando aqui. Eu não gostei, eu quero que ele coloque trimestre aqui. Eu acho que tá difícil a visualização. Não dá pra... Aqui não tem 2015. Eu também quero ele de forma trimestral. Para isso, eu vou utilizar uma função chamada scale. Ou escala, né, em português. E aí, eu vou formatar aqui a escala do eixo X, no qual ele está em formato de data. E o parâmetro que eu vou declarar aqui é as paradas. Porque ele aqui está oscilando entre 2 e 2 anos, né? Então, eu vou fazer esse breaks, eu vou declarar... Tenho certeza que isso aqui vai dar certo. Eu acho que vai dar. Eu vou colocar aqui o número de condutores. Então, vou abrir um data frame original. Vou dar o cifrão para entrar nesse número de condutores. E vou declarar data trimestre. E aí ele já vai entender quais são o período intervalar que eles vão utilizar. Só que aqui ele acaba acontecendo isso daqui, tá? Como ele coloca o formato cheio, a verdade é que não tem espaço. Não tem espaço para colocar o formato cheio. Mesmo abrindo aqui, ainda está carregando, na verdade. Ele vai ficar difícil. Enfim, a visualização vai ficar difícil. Então, o que a gente pode fazer para poder resolver isso? Eu vou fazer um label, vou fazer uma nova etiqueta aqui. Então, eu vou voltar lá na nossa seção de tratamento de dados, vou montar uma etiqueta específica a meu critério, tá? Então, aqui eu vou voltar e vou chamar aqui de label trimestre. Deixa eu ver como que tá. É exatamente isso, label trimestre. E vamos novamente usar a nossa função peixe zero, que irá fazer uma junção entre trimestre. Depois de trimestre eu quero que ele coloque uma barra. E depois da barra, do vírgula, eu quero que ele coloque o ano. É isso aqui mesmo. E ele já fez isso. Acho mais bonitinho. Fica mais fácil. Prefiro e vou utilizá-lo. Então, já definimos aqui e vamos pegar esse label trimestre. Aqui nós não iremos alterar, porque ele está... Esse aqui é o parâmetro breaks, né? Como que eu posso dizer? Ele quer saber em quais intervalos ele vai exibir a data trimestre. Mas aí ele vai utilizar esse. No entanto, eu quero que ele atribua outro nome, que é o nosso labels.
a etiqueta que eu quero que ele utilize. É número condutores, novamente entrando no data frame. Nós vamos declarar... a gente não executou novamente aqui, tá? A gente tem que inserir aqui também. Senão não funciona. Deixa eu ver se foi. Na verdade, eu teria que inseri-lo aqui também, tá? Vai inserir aqui novamente, não tem problema, porque para cada data trimestre vai existir um único label trimestre, então dá no mesmo. E aqui já tem o nosso label, vamos utilizá-lo aqui, aqui já deve aparecer automaticamente. Ok, apareceu, vamos dar um Ctrl Enter. Nossa, esse vídeo já tem 26 minutos, eu acho que eu vou ter que encerrar por aqui, que já ficou bastante longo. Vamos ver se ficou melhor. Mas uma outra transformação que a gente vai fazer, aqui já ficou melhor, mas ainda assim tá ruim. Uma outra transformação que a gente vai fazer é colocar esses valores na diagonal, porque ele vai caber mais, vai ficar mais legível. Mas eu vou encerrar esse vídeo e a gente vai finalizar a construção desse gráfico no próximo vídeo, tá, gente? E aí, obrigado, a gente se encontra aí no nosso 12º vídeo. Nós já gravamos 11 vídeos que foram da montagem da base de dados e agora a gente está no segundo capítulo, que é análise descritiva. Até mais!